Olá, tudo bem? Aqui professor Alves Andrade com mais um vídeo aqui sobre psicanálise. Toda semana estamos aqui com um vídeo novo sobre psicanálise, alguns temas da psicanálise envolvendo alguns elementos da literatura, da música e do cinema, sempre confrontando a psicanálise com essas três formas de arte. Semana passada estivemos aqui com é, falando sobre necrofilia, né, um dos transtornos sexuais mais perversos que há, não no sentido que Freud emprega essa palavra perverso na sua teoria, mas no sentido da maldade mesmo. Né? Então sobre necrofilia a partir falamos sobre necrofilia a partir do conto A Noiva de nossa autoria. Há 2 semanas fizemos um vídeo aqui sobre o mecanismo de defesa sublimação, abordando o tema, a música, o Menino do Rio, de Caetano Veloso. E aproveitamos no mesmo vídeo, falando sobre pulsão de morte, né, a partir do suicídio do Menino do Rio, né, a música, Caetano Veloso compôs a música em 77 e ele morreu, cometeu suicídio em 89, nós aproveitamos e falamos já sobre a sublimação e sobre a pulsão de morte, que não deixa também de ser outro mecanismo de defesa. Só lembrando que o ego está sempre ali em conflito, né, com os desejos ilimitados do id e com a moral ilimitada do superego, além, claro, do mundo externo. Então o ego está sempre ali buscando um mecanismo de defesa para não se dar mal, para não ficar feio na fita. E hoje nós vamos falar sobre a identificação, que também é um mecanismo de defesa bem interessante, que é exatamente essa necessidade que nós temos de buscar no outro aquilo que nós temos, né, de bom, para podermos continuar sobrevivendo. O ego tem essa necessidade de estar sempre lutando contra o id, o superego e o meu externo para poder sobreviver, e lança mão desse mecanismo de defesa. E a identificação é o mais comum, né? Digamos assim, o mecanismo mais lançado, o mecanismo de defesa mais ao qual nós recorremos com maior frequência. Só lembrar, por exemplo, que num partido de futebol se identifica não só com o time, mas também com jogadores. Né? No time do Flamengo, por exemplo, há pessoas que se identificam muito com o Pedro, já outros se identificam muito com o Gabigol. Isso porque buscam nela, né, aquilo que, de certa forma, faz parte da sua essência. Então vamos lançar a mão aqui no fato histórico e depois, né, o fato histórico recente, e depois lançar a mão também da música, do soneto Transforma-se o Amador na Coisa Amada. Então, há mais ou menos 10 anos apareceu ou mostrou-se mais publicamente um indivíduo com ideias absurdas. Destilou pelas redes sociais a sua homofobia, seu machismo, sua irresponsabilidade com a natureza e com a vida. Debochou das ciências, expôs ideias ilógicas sobre a estrutura planetária. E o pior é que aquilo que sabíamos ridículo, esdrúxulo, era aceito por um número gigantesco de pessoas. Essas pessoas endeusavam esse falso líder, porque esse era o defensor de suas ideias. Era com elas as ideias e com ele que elas se identificavam. Não sabíamos que havia tanta gente com ideais tão deslocados. Os egos desapareceram e ele tornou-se objeto para onde milhões de seres, quase interplanetários, voltaram os olhos. A ponto de, não aceitando a derrocada desse projeto louco, maluco, dessa loucura, posicionaram-se em frente a quartéis, esperando que ETs viessem recolocar seu rei no trono. Isso sim, Lobato poderia chamar de paranoia e mistificação. Como exemplo acima, temos inúmeros, muitos outros. Né? Talvez até seja necessário fazer uma relação, mas haveria necessidade de muito tempo. Podemos rapidamente citar aqui o caso de Jones. Quem não lembra, o pastor de Jones, que em 1979 foi o responsável por uma das maiores insanidades de que se tem notícia, quando quase 900 pessoas cometeram suicídio coletivo instigado pelo seu líder. Outra imagem que reverbera nas mentes até hoje é a de Adolf Hitler de mão estendida, sendo imitado por milhões de alemães, enquanto este destilava o nazismo.
E o mais perigoso é que esse gesto ainda hoje é imitado mundo afora, né? Seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos, ou mesmo, como recentemente foi divulgado pela imprensa, na própria Alemanha, quando jovens foram presos enquanto imitavam o gesto do nazista maior. Esse fenômeno da identificação está presente de forma menos perigosa ou não, né? Quando em shows de música milhares de pessoas se esgoelam, mesmo se rasgam e choram quando adentra o palco seu cantor, sua cantora ou sua banda predileta. Recentemente, uma influenciadora norte-americana publicou sua opinião positiva a respeito do livro do escritor Machado de Assis. Após essa revelação, o romance do escritor brasileiro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, tornou-se o mais lido durante determinado período. Ou seja, a identificação do público com essa influenciadora, né? Essas pessoas agora que estão na internet constantemente buscando um público maior, e aí como existe um número ilimitado de pessoas em busca desse mecanismo de defesa denominado identificação, identificam-se muitas vezes com esses influenciadores, com essas influenciadoras. Então, ocorreu esse fenômeno. Machado de Assis, por algum tempo, tornou-se um fenômeno de vendagem de livros graças à identificação do público com essa influenciadora. Luís Vaz de Camões, escritor português do período renascentista e considerado o maior poeta da língua portuguesa, né? Autor de Os Lusíadas, o maior poema épico deste idioma em que vos falo. Em uma de suas poesias lírico-filosóficas, nos dá a medida certa desse tema psicanalítico da identificação. Só lembrando que Luís Vaz de Camões escreveu poesias, escreveu o poema épico Os Lusíadas, o maior da língua portuguesa. Escreveu também poesias líricas, algumas delas ainda ancoradas ali no arquétipo medieval e outras já no arquétipo, digamos assim, moderno, né? Nesse caso ele utilizava a forma chamada soneto, que é um poema de 14 versos, distribuído em 2 quartetos, 2 estrofes de 4 versos e 2 tercetos, né, 2 estrofes com 3 versos. Então, uma de suas poesias, ele traz esse tema da identificação, né? Transforma-se o amor na coisa amada. Transforma-se o amador na coisa amada, por virtude do muito imaginar. Não tenho logo mais que desejar, pois em mim tem uma parte desejada. Se nela está minha alma transformada, que mais deseja o corpo de alcançar? Em si somente pode descansar, pois consigo tal alma está aliada. Mas esta linda e pura semideia, que, como o acidente em seu sujeito, assim com a alma minha que se conforma, está no pensamento como ideia, e o vive por amor de que sou feito, como matéria simples busca forma. Vejamos como o soneto acima ele é autoexplicativo, não há muito que se discutir sobre ele, né? Mas vejamos a primeira estrofe, em que o poeta declina sua identificação para com a coisa amada, pois não tem mais nada o que desejar, porque já tem a parte desejada. Existe uma definição em psicanálise que é o estádio do espelho, cujo exemplo maior é a identificação com o pai. No complexo de Édipo, temos o suposto conflito pai-filho, mãe-filha. Entretanto, se bem superada essa fase, os pais tornar-se-ão espelhos para o filho e a filha. O menino e a menina terão sua identificação com o pai e com a mãe. É comum, portanto, o homem em que se tornou aquele menino buscar por identificação uma mulher igual à mãe, uma vez que a mãe, a pessoa que ele foi apaixonado naquele momento da infância dele, está diretamente arraigada a ele. E o mesmo ocorre com a mulher que se tornou a menina. E Camões consegue resumir essa questão quando afirma: se nela está minha alma transformada, que mais deseja o corpo de alcançar? Isso demonstra como o fenômeno da identificação, como mecanismo de defesa, é o mais acessado pelo ego, quando está diante de possível necessidade de esconder seus defeitos, supostos defeitos. É aí que lançamos mão da identificação, seja no futebol, na música, na religião. É um processo de catarse
que nos tira o peso da consciência, ou deveríamos dizer inconsciência. O certo é que, em alguns casos, né, muitas vezes o menino, mesmo o homem já casado, ele sonha com a esposa, entretanto, no lugar da esposa está lá a presença da mãe. Isso indica como ele está identificado com aquela parte da mãe que está relacionada a ele. Recentemente, uma amiga minha dizia, né, uma amiga nossa, uma pessoa próxima, dizia que não queria, já havia separado, não queria mais saber de casar novamente, jamais casaria novamente. E eis que de repente aparece alguém em sua vida e ela identifica-se de tal forma que abandona tudo aquilo que disse para a sua realização amorosa. Se gostou do vídeo, dá um like aí, deixa um comentário, se inscreva no canal. Toda semana estamos aqui com o canal, repitamos, com um vídeo envolvendo, né, a psicanálise, temas da psicanálise ligados à literatura, cinema ou música. Então, até breve e até o próximo vídeo. Valeu!